Será que movimentar o corpo pode transformar o modo como pensamos, agimos e nos relacionamos? Será que a atividade física tem alguma relação com a nossa saúde mental? Tudo bom? Tudo. Eu acho que o episódio hoje vai mudar a tua vida, mas tudo bem. Assim, espero. Essas perguntas já me atravessaram com toda a força da reflexão e um pouco do ódio também. E do ranço que eu tenho por essa palavra atravessar, mas vamos E nós. do ranço. Bom, eu fiquei aqui pensando, já fiquei profundamente pensando, né, sobre essas duas perguntas que me convocaram a fazer uma autorreflexão e trouxe uma fala de um médico. Ele é ortopedista e teve uma lesão, né, na coluna, e traz em toda a sua fala que o resgate da saúde mental e do corpo dele veio a partir da atividade física. E aí eu queria iniciar essa nossa conversa, que vai falar sobre essa relação e uma conexão entre a atividade física e os aspectos da saúde mental com essa reflexão. Ele fala, Pietro Manarino é o nome dele. Pietro Manarino. Manarino. Que o exercício físico não pode ser uma tortura pelo que você comeu, pelo padrão estético que não atingiu ou por uma busca de aceitação de quem não te ama. Exercício é uma celebração do que o corpo é capaz de fazer. Seja grato, é um privilégio. E aí... Eu me arrepiei, quero só dizer. Talvez quando a gente, né, sai um pouco desse pensamento social, né, de que a gente imagina o exercício físico unicamente linkado a questões estéticas, ou quando a gente pensa em performance, ou quando a gente pensa, né, em todo esse cenário de adoecimento psicoemocional, de fato, essa pergunta, será que a atividade física entra no rol das estratégias de autocuidado quando a gente pensa, né, nessa conexão em ter uma vida com mais qualidade, em ter um corpo que é vivo, que se movimenta e que coloca a gente num lugar de autonomia, coloca a gente num lugar em um outro espaço, de fato sair desse lugar de só o olhar da estética, que tantas vezes é opressor, é adoecedor, mas sobretudo de trazer para esse olhar de que como a gente pode ter saúde de uma forma integrada quando a gente trabalha esse corpo. Perfeito. E para conversar com a gente sobre essa temática super relevante, nós trouxemos um convidado muito especial, o profissional de educação física, Rômulo Americano. O Rômulo é head coach da Race Bootcamp. Ele também trabalha na Bodytech, tem 36 anos de experiência na área da educação física, na área da atividade física, com grupos, com personal trainer. Então, é uma pessoa super maravilhosa para estar aqui com a gente, que vai falar super bem para a gente sobre essas questões. E antes do Rômulo falar aqui com a gente, eu trouxe aqui uma inquietação, eu trouxe aqui uma pergunta do psiquiatra e pesquisador Bessel van der Kolk, que ele destaca que as experiências emocionais também ficam registradas no corpo. Nessa perspectiva, você acredita, Rômulo, que o movimento pode modificar os padrões de comportamento e percepção de si mesmo? Então, Rômulo, é um prazer ter você com a gente. Fala um pouquinho do teu percurso e de como surgiu o teu interesse e, enfim, o podcast é todo seu. Olha, em primeiro lugar, só agradecer esse convite maravilhoso da Grace, da Leila, de estar falando sobre saúde mental, que é um termo muito utilizado nos dias de hoje, e sobre todo esse aspecto de experiência de trabalho, de ver essas mudanças do nosso corpo e da mente que se funde, né? Então, precisa ter esse alinhamento, esse equilíbrio entre mente e corpo para que se produza também benefícios para o organismo.
Então, mais uma vez, obrigado às meninas pelo convite. É sobre esse comportamento que eu acho que funde justamente a parte física com a parte mental. Eles são fundamentais para o equilíbrio do ser humano, principalmente nesse mundo conturbado que a gente vive hoje. Então, eu espero agora, né, minhas perguntas para a gente aumentar esse debate, conversar e fazer esse entendimento funcionar. Maravilha. Rômulo, a gente trouxe uma frase que diz assim: o corpo reflete o que a mente sente. E a gente que gosta de praticar atividade física, né? Eu e a Grecinha, a gente vem da dança também, né? Então a gente percebe muito claramente o quanto o nosso corpo, a nossa mente, a maneira como a gente se comporta está muito atrelada a como a gente se movimenta pela vida, né? Então, assim, é uma escolha você passar a vida se movimentando e tentando descobrir através do corpo que possibilidades que ele tem, que formas criativas de se movimentar, né? E eu costumo dizer, quando eu atendia como fisioterapeuta, antes de ir para o caminho da psicologia, que eu acho que eles já andavam juntos, sabe? E aí a gente eu atendia e muitas vezes assim, as pessoas chegavam com lesões, com dores e tal, e eu falava, tem que se movimentar, tem que fazer atividade física. E a pergunta sempre era, qual? E a resposta sempre era, a que te dá prazer. Sim. Então, é muito complicado essa coisa, eu tenho que fazer musculação, eu tenho que fazer crossfit, eu tenho que correr, eu tenho que dançar, não, eu tenho que me movimentar, né? E a gente sabe que a partir de uma certa idade, aí vem a questão dos estudos, e eu vou olhar um pouquinho para cá, existe, né, a perda de massa muscular, e você sabe bem melhor que a gente, né? Em mulheres com mais de 40 anos que precisam, né, trabalhar essa massa por conta da sarcopenia, né? A gente sabe que tem a questão da osteoporose. Então tem as questões fisiológicas, né, as questões metabólicas, as questões hormonais. Puxando para a nossa sardinha, tem as questões mentais, a gente percebe muito claramente as pessoas mais deprimidas, que muitas vezes, quando se permitem levantar da cama para ir fazer uma caminhada, mesmo que seja ao redor do quarteirão, elas já melhoram, porque o cérebro começa a liberar os hormônios, né? Serotonina, endorfina, e tem toda uma mudança lá no B, eu até vou pescar aqui porque eu esqueci, ele não tá aqui, mas eu acho que é o BDNF, não sei se é isso, a proteína que libera, enzima. Gente, se eu estiver falando errado, depois eu vou estudar no livro Fisiologia, mas é mais ou menos isso. Então, todo o nosso corpo vai se readequando e se adaptando a essas mudanças que a atividade física propiciam, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente. Como é que você observa isso, né? Você sendo um profissional da área, como é que você observa essas transformações? O que é que você usa para convencer seus alunos? Assim, quais as estratégias para que eles se mantenham ou não? Ou o que você observa? Fala um pouquinho assim para a gente. Leila, como você abordou, eu acho que o movimento ele vai muito além da parte física, estética, né? Então, acredito que, na minha concepção de experiências de anos de trabalho, que essa mudança acontece quando se vê resultados, quando você começa a mudar justamente o pensamento em relação à nutrição, o que comer, o tempo que você tem de recuperação para dormir, para descansar, para repousar, para você manter essa regularidade de movimentos, de exercício, seja ele qual for o que você escolhe. Como você comentou, qual é esse exercício, a musculação, isso, ou a ginástica, ou a natação, isso vai fazer, qual que eu escolho? Eu indico aquela escolha do favorável, daquele onde você gosta, onde você cria aquele vínculo com a atividade. Do possível, né? Isso, ele pode ser em qualquer esporte, ou tipo assim, como começar a caminhar. Você levantar e dizer, hoje eu vou começar a caminhar. Então, 15 minutos já ali de caminhada, já muda esse pensamento, já te faz te ver inserido nesse contexto. Então, eu acredito que durante todo esse aspecto de tentativa, às vezes você se reluta a fazer
A preguiça é um dos fatores mais fortes nessa decisão, né? Ai, mas por que eu vou perder meu tempo? Você não perde o tempo, você está trazendo saúde para a sua vida. E essa consciência ela vai criando dentro da sua mentalidade e fortalecendo a cada regularidade desse exercício. Então, os exercícios eles fazem esses benefícios. Eles mexem com os feromônios, com os hormônios, com os neurotransmissores que trazem o bem-estar, né, que a gente chama, aquela sensação boa. Você hoje em dia, dever cumprido. Hoje em dia Fortaleza está assim, apontada como a cidade da corrida. E a corrida, por incrível que pareça, é um exercício que você não precisa de nada. É só colocar um ótimo tênis, ir para a rua e correr. Lógico, hoje temos as consultorias que fazem com que isso seja mais organizado para você, que você entenda realmente o processo de correr, mas os benefícios que isso traz para o organismo, que acometem todo o corpo, lógico, e vai chegar onde? No seu equilíbrio mental. Isso. E eu vou pegar o gancho para passar para o próximo bloco, que a gente vai falar sobre o movimento como ferramenta de transformação. E tem muita questão de quando a gente vai para a neurociência, a importância que você até colocou dos neurônios, né? Então, assim, a atividade física, ela tem a questão ela age diretamente na neuroplasticidade do cérebro, sim, né? A gente já sabe, tem muitos estudos que mostram isso. Então, por isso, fica muito claro da gente compreender por que as pessoas começam a apresentar estratégias diferentes de comportamento, né? Porque o cérebro, ele já não consegue se conectar da mesma forma, ele já cria um outro caminho, a via neural ela já vai por um outro lugar, né? Então, assim, a preguiça que eu tinha, eu já não tenho mais, a dificuldade, e vou falar um pouco do que a gente vê no consultório, aquele comportamento mais deprimido, né? Eu já consigo melhorar um pouco. Poxa, é tão gratificante quando a gente escuta isso de um paciente, de que olha, quando eu cheguei aqui, eu não tinha ânimo para viver. E hoje, graças às mudanças que eu consegui trazer para a minha vida, eu consigo. E se a gente, né, eu consigo levantar da cama, eu consigo realizar as minhas atividades do dia a dia, que para a gente é muito comum, mas para as pessoas que estão adoecidas é dificílimo, né? Sim. E que tem que partir, não, eu tenho que ter vontade, não, eu vou sem vontade. Eu vou sem vontade, mas eu vou, né? Tem o outro polo, o polo das pessoas que já são mais ansiosas, como é o meu caso. Então, é impressionante como a atividade física, ela traz uma organização mental. Você falou tudo. Né? Você consegue, às vezes você tá aqui pilhado, pensamento desorganizado, aí você vai, pronto, eu vou sair disso aqui, eu vou treinar. E eu vou fazer o que eu gosto. Eu adoro treinar na race, eu adoro correr, eu não gostava, mas eu aprendi a gostar. E eu adoro dançar. Então são momentos que ali sou eu comigo. Não tem marido, não tem filho, não tem cachorro, não tem trabalho, não tem conta, não tem boleto, não tem nada. Sou eu comigo, com o meu corpo, né? E ali, toda essa neuroplasticidade, ela tá acontecendo. E eu gostando desse tema, Romo, Gracinha, que se deixar eu fico aqui, ó, falando. Mas, minha amiga, eu queria que você... Não, eu queria só trazer uma reflexão. Vocês estavam falando muito da história da escolha, né? Uhum. E essa semana, acompanhando uma paciente, eu trabalho com pacientes oncológicos, e são 2 casos, na verdade. E uma paciente disse que o oncologista virou para ela e falou assim, por enquanto, porque, aliás, deixa eu trazer um pouco voltar um pouco o pensamento. A atividade física, hoje em dia, ela entra como uma prescrição de cuidado, sim, né? Exato. Vamos pensar em todas as outras prescrições que você tinha de tratamento, em qualquer área da saúde, que seja na psiquiatria, quando você vai fazer um antidepressivo, é quase obrigatório você fazer atividade física também. E em vários espaços de saúde. Então, entra no protocolo de cuidado, isso, quando a gente pensa em saúde integral. E o oncologista colocou para essa paciente que, por enquanto, ela ainda tinha escolha de se movimentar ou não. Poderia chegar um momento que ela não teria mais. Sim. Né? E quando a gente se vê incapacitada, né, impossibilitada, na verdade, é o verbo melhor, aí muitas vezes a ficha cai e aí você vê nessa reflexão, né, do tempo que foi perdido, do quanto que eu poderia ter
me dedicado mais a esse olhar para o corpo, porque de fato tem todo esse cenário que a Leilinha colocou, mas quando a gente pensa, a gente tem dores que ficam incorporadas. E através desse movimento do corpo, quer seja, né, o espaço, quer seja o que está mediando, ou a dança, ou a corrida, enfim, traz esse lugar de calmaria, de reencontro, de conexão, de organização interna e de organização de corpo também. Então, eu fiquei muito pensando nisso, na história do por enquanto tem a escolha. E porque tantas vezes a gente evita fazer essa escolha, as desculpas, né? Ou tantas narrativas que a gente conta e que nos roubam, de fato nos sequestram desse lugar. E a gente estava conversando um pouquinho antes de uma paciente, já com 70 anos, que fez todo o processo dela de quimioterapia e não deixou de fazer nenhum dia atividade física. E ela não teve nenhuma intercorrência, o corpo dela estava ali pronto para receber um tratamento que é tão difícil, tão longo, tão tortuoso, né? E isso comprova exatamente o que vocês estão trazendo aqui, né, para todo mundo, que de fato tem uma diferença, tem um impacto em qualidade, não gosto da palavra qualidade de vida, mas no bem-estar global da gente. Então, Grace, como você está citando, são fatores realmente que acontecem durante a nossa vida que está até na literatura do Bresser. Ele comenta que a gente tem traumas anteriores que isso aparece na nossa vida posteriormente. Algum trauma anterior que você teve que futuramente você sente dores assim inexplicáveis, tensões, né? O próprio estresse, sim, porque a gente, o cotidiano da vida hoje em dia a gente trabalha naquele speed, na rapidez, na cobrança, né? Então, ele comenta que o passado a gente também tem que se rever na área de vocês, como estudou e ver aquilo lá atrás que está refletindo hoje no nosso corpo. Sim. Que pode nem ser um momento atual do seu corpo, machucou ali durante uma atividade, mas sim alguns traumas que você traz anteriormente que acaba cometendo isso no seu atual, né? Então, falando então nesse aspecto, é legal ter essa procura, né, na parte psicóloga ou psiquiatra para você entender aonde realmente o passado está trazendo essas dificuldades para você no presente. E falando agora do presente, é como aquela história que você acha, o que é o correto para que eu comece, é justamente ter aquele despertar. Eu preciso fazer uma atividade para trazer benefícios para mim, porque o que molda, o que pesa aí é a face do equilíbrio entre o que eu tenho de cansaço, de estresse, o cortisol alto, todos esses hormônios do corpo que traz o peso do estresse, e o que eu posso trazer de benefício para aquilo, para que meu corpo lute contra aquilo, que são os hormônios do bem, que a gente chama, os hormônios do humor, como a dopamina, a serotonina, que são hormônios que vão trazer o bem-estar. É tipo um corredor termina a corrida, ele fica elétrico, ele fica falando, ele fica se explanando, é muito bom. Fica feliz. Por quê? Porque esses hormônios eles fazem a reação química no corpo do qual você tem o bem-estar. Então, não tem como quero até convidar você para fazer uma aula comigo. Sim, vai porque amar. Não tem como você não sair de uma aula com esse sentimento, né? Nossa, tô morta, tô cansada, mas tô bem, eu tô me sentindo bem. Seu sorriso já vem de um lado para o outro. É verdade. Então, como vamos concluir isso. É como eu falo para todo mundo, você precisa tentar e não se excluir disso. Porque a nossa vida, a gente precisa ter esse equilíbrio. E aí você falando, Rômulo, para a gente já ir se encaminhando para o final, porque vai já chegar naquela parte, que o podcast é todo dele, né? A gente está caminhando para lá. Eu queria só, para fechar, trazer mais uma vez reforçar a importância da gente fazer essa relação, fazer esse elo, né?
o quanto a gente se permite se movimentar, o quanto a gente também transforma a nossa maneira de se comportar, de se perceber, né? Quando a gente começa a compreender como está tudo tão vinculado, como está tudo muito interligado, a gente percebe que um trauma que você trouxe, né, um trauma, uma questão lá do passado, que hoje reverbera no meu corpo, e que muitas vezes eu começo, estou fazendo aqui atividade física, seja ela qual for e tal, não é que vá resolver o trauma, mas assim, como cria, né, as conexões, a neuroplasticidade, a possibilidade de se transformar. Eu vou mais longe ainda. A gente começa a trabalhar muito também a nossa resiliência, a nossa assertividade, o desafio, se desafiar, né? Por exemplo, você vai correr, poxa, ainda falta 5 quilômetros, poxa vida. Mas vamos lá, então assim, eu não vou abrir por qualquer coisa. Mas também, se tem um dia que eu estou mais cansada, não, hoje eu vou parar. Então a gente vai começando a entender esses polos, né, como o corpo sinaliza, e a gente vai também trazendo essa realidade para o que o mundo vai mostrando para a gente, né? Então é muito do dentro para fora, né? Eu penso que o movimento, a atividade física, ela traz muito a gente se liga muito nisso, esse reloginho interno da gente fica muito mais ativado, trazendo aqui para a questão da saúde mental. Bem, Leila, em relação a realmente o momento atual que a gente está vendo a evolução do fitness, a corrida que virou o status da parte física hoje em dia, está acontecendo as festas, né? Esses momentos de encontro fitness agora. Como festejar realmente a saúde. Já quero ir para uma dessas. Onde se encontra. O Ibirapuera teve o último agora, foi uma sensação, e foi milhares de pessoas, onde engloba todas as atividades físicas, com som, com energia, com a dopamina, com a serotonina lá em cima. Shake proteico, a galera não sai de ressaca. Os drinks são esses. E outros são festas diurnas, onde você está ligado, dentro do Ibirapuera você está ligado com todo aquele cenário, né? Perfeito. De natureza. Vou é o pra equilíbrio. lá, terça-feira. Então, equilíbrio natureza e, logicamente, né? Você tá num aspecto desse, você sai na festa, vê gente bonita, se diverte, faz uma atividade física na festa e no final tá o quê? Tá tudo bem, você vai para casa maravilhosamente. Então, essa mudança, né, na nossa era fitness agora, só traz esse benefício de fazer com que isso se popularize. Eu tô doido que venha para Fortaleza. Eu também. Gente, tragam para Fortaleza. Vocês que organizam e me convidem, porque eu vou. E eu também, não esquece de me convidar. Bruno também, a Greicinha também, que ela prometeu que vai começar, A Grace né? já está intimada. Para onde vocês forem, eu vou. Então, estamos juntos. Rômulo, muito obrigada pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui. Agradeço. E aí, para a gente se encaminhando para o final, a gente vai para um quadro que a gente ama, que é o quadro que o podcast é todo seu, no qual você vai vender o seu peixe. E aí você vai poder falar, Rômulo, aqui, vai ficar bem à vontade para falar, indicar para a gente, né, para as nossas sequeladas, nossos sequelados, um livro, um filme, uma frase, qualquer coisa que faça sentido para você, que tenha a ver com essa questão do movimento, né? E falar um pouquinho também, deixar uma mensagem e falar o que é que você faz, aonde você faz, como é que a gente te encontra, disponibilizar teu Instagram. Enfim, podcast é mais do que seu. Então, Leila, Rômulo Americano no Instagram, na minha arroba. Eu tenho também hoje um trabalho em parceria com o meu marido. E a gente tem uma assessoria, se chama Assessoria do Bem. E a gente justamente pensou nesse formato de promover todo esse contexto da saúde
física e mental, porque através desse conceito a gente consegue inserir as pessoas às atividades físicas. É um propósito de vida, na verdade, né? Que a gente traz consigo, porque dentro dessa caminhada toda, dessa vivência, dessa experiência de 36 anos ativo, as coisas aconteceram de um formato em que eu vi que o meu projeto não era ser o educador físico, era ser a pessoa que levasse a outra pessoa a entender a necessidade da atividade dentro do corpo, fazendo com isso a construção mental e equilíbrio entre as duas coisas. Porque o equilíbrio está justamente nessa tendência de você ter benefícios do wellness, da vida saudável. É o que a gente está vendo o mundo mudar nessas perspectivas hoje em dia, tendo, assim, ultimamente eu vi pelo Instagram, tá tendo festas fitness, que traz todo esse contexto, essa globalização em relação à vida saudável. Então, esse equilíbrio, assim, eu venho acompanhando na minha vida desde 89, e eu vejo toda essa experiência através de pessoas, por exemplo, tive alunos com depressão, que chegaram com um tratamento e vieram fazer atividades comigo, que chegaram no final do tratamento dela. Eu tive um aluno que chegou com um ramalhete de rosas na minha sala. Falei, olha, eu vim agradecer, eu estou curada. Meu médico falou que eu estou curada. E você foi o meu divisor de água. E isso, para mim, sabe, o que paga a minha alegria de fazer o meu trabalho. E eu acho isso benefício, como outras pessoas também com casos oncológicos, que a gente também trabalha na assessoria e particularmente, meu marido também teve um câncer e ele também ajuda justamente essas pessoas através das palestras, através do nosso conteúdo de trabalho também que a gente expõe lá, em relação à necessidade realmente do corpo se movimentar, principalmente nessa fase tão dolorosa, né, que a gente passa com as enfermidades. Mas eu acredito que tudo isso só é válido quando você também acredita. Então, a força mental, ela está dentro de você. A qualquer momento, você tem que despertar isso, querer e ir para a luta, porque faz parte de você isso. É seu. Então, você vai deixar passar isso pela sua vida? Você vai perder tempo a partir de hoje? Não, acredite, seja o primeiro passo. Eu vou começar. Isso, olha, a mudança começa na cama. Você acorda, você pode alongar ali na sua cama, 4, 5 exercícios, 5 minutinhos por dia, já deu aquela alongada, já começa o dia diferente, já traz todos aqueles feromônios que a gente falou, aqueles hormônios que funcionam e vão funcionar para o dia todo. Você vai, eu tenho 15 minutos hoje à noite, vou caminhar. Uma música que você coloca, como as meninas falaram que são da dança, uma música que você dança, o prazer que aquilo traz para você. Então, a hora é essa, gente, se despertem para isso. Eu, como orientador, né, da área da atividade física, eu só peço que vocês despertem isso com um olhar mais carinhoso com você mesmo, consigo mesmo. Porque você é o seu templo. E quando você cuida do seu templo, a coisa funciona, a coisa flui, né? Então, tipo assim, hoje eu trabalho com áreas coletivas, porque eu amo a ginástica coletiva. Eu estou na coletiva desde 89, mas eu também me especializei um pouco na parte personalizada. Hoje eu também trabalho com terceira idade, que é o público que eu amo. Trabalhei em clínicas geriátricas, então tive essa vivência que eu tenho o maior cuidado, eu adoro trabalhar com a pessoa de terceira idade também. Então isso traz para mim uma outra visão do que o meu propósito, daquilo que eu construí durante todo esse processo para levar para o meu próximo. Rômulo, para a gente encontrar no teu Instagram, e tem mais algum outro contato? Tem algum outro
rede social, da assessoria? A gente tem o meu Instagram é Rômulo Americano e Assessoria do Bem. Assessoria do Bem. Tá? Tem Instagram na assessoria? No Instagram, tem Assessoria do Bem. Os meninos vão disponibilizar o Instagram das duas. E eu já vou fazer agora o convite para ficar registrado. Eu vou olhar para a câmera, a lente da verdade, essa daqui. É o Tom, né? É o Tom Mendes. O Tom Mendes está sendo convidado para vir conversar com a gente, porque eu já amei saber que o Tom, né, enfrentou esse momento e passou muito bem, obrigada, graças à vontade dele de se movimentar. Isso. Né? Já vou sair daqui para a aula da Race agora. Sim, aí eu vou aproveitar, né, esse convite para minha amiga Grace, que eu acabei de conhecer, que ela está intimada a vir a ter sua primeira experiência. E eu tenho o maior prazer de recebê-la para levar ela para essa experiência. Eu tenho certeza que ela nunca mais vai parar. Não vai. Terça-feira eu tô lá. Terça-feira, às 12h10, ela estará lá, porque eu estarei. Sim. Vamos terminar o podcast, Rômulo, daquele jeito que você gosta? Como é que você termina lá? Não, primeiro pede para bater palma, né? Palma para vocês. Primeiro eu parabenizo todo o esforço de cada um que estava lá nas minhas aulas coletivas. Cada um esforço que se colocou para estar naquele lugar, que foi, às vezes, por causa também da minha pessoa, como a Leilinha vai. Então, a Race Bootcamp, a Bodytech também, a Wolfit. Mas o final, eu só falo uma frase, que eu acho que isso vai causar esse pensamento em você. Vocês são top. O resto é sutiã. Uhul! Muito obrigada, Rômulo. Um prazer ter você aqui. Foi um prazer. Você Obrigada pela troca. Top! E se esse conteúdo fez sentido para você, ative o sininho para que você continue sendo top e não sutiã. E nós seguimos sequeladas, porém inteiras, e a gente se vê no próximo episódio.